Muito bem, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos nesta sexta-feira, trazendo a atualização do nosso Power Ranking da temporada da NBA. Meus amigos, mais de 3 semanas se passaram desde a última atualização. Na real, acho que já passaram umas 4 semanas. Desculpa. Teve playoff da NFL começando. Pô, desculpa. Acabei me enrolei. Peço perdão a todos. Mas, após 3, 4, talvez até 5 semanas, estamos aqui de volta para atualizar o nosso top 30 da temporada. Deixa eu abrir aqui a nossa querida tier list, né? Deixa eu botar aqui na tela. Beleza, tá aqui, ó. Nossa linda tier list. Ou tier list, né? Para os mais próximos. E vamos aqui, né? Vamos aqui posicionar cada time em sua respectiva prateleira, levando em consideração o que cada time vem apresentando até o momento na temporada. Tá bom? Lembrando que Power Ranking leva em consideração o que os times estão apresentando, não é o que os times podem apresentar. Aqui não é projeção, aqui é análise com o que está sendo entregue no momento, tá? Só para deixar claro. Então vamos lá, né? Antes só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é sempre muito importante. Não se esqueça de dar uma conferidinha lá nas promoções da Centauro. Centauro sempre com promoções maravilhosas para vocês. Centauro é parceira do canal. E usando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, SWISH10, tudo em maiúsculo e tudo junto, você garante um desconto de 10% nas suas compras em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, vai lá, usa o cupom que é sucesso, tá bom? Vamos lá então, vamos começar de baixo para cima, né, como sempre, com o pior time, que na edição de hoje será o nosso queridíssimo Washington Wizards. Amigo, Washington Wizards, pior time da NBA nessa edição do Power Ranking. O time é o lanterninha, não, na verdade é o vice-lanterna da Conferência Leste com 10 vitórias e 33 derrotas. Estamos falando do dono do 28º ataque em termos de classificação ofensiva, né, de rating ofensivo, e a 29ª defesa, ou seja, é a penúltima pior defesa, é a segunda pior defesa, e o terceiro pior ataque da NBA, né? Um time que vem de 8 derrotas seguidas, 1-9 nos últimos 10 jogos, né? Um time que trocou pelo Trae Young, só que Trae Young, se bobear, nem deve jogar nessa temporada. Existe essa possibilidade dele nem jogar. O foco é tanque, o foco é desenvolver os jovens, que são bons. É um time que tem bons jovens, Alex Sark, Sean George, né? O próprio Coulibaly, são jovens que eu gosto. O Trey Johnson é um jogador que eu gosto bastante também. Então eu acho que o futuro do Wizards é promissor, mas é um futuro bem de longo prazo, papo de 2, 3 temporadas para esse time talvez se tornar competitivo, né? O Trae Young vai dar uma aceleradinha nesse processo, né? Se não tivesse o Trae Young, eu diria que demoraria umas 4 temporadas para o Wizards competir. Com o Trae Young, talvez esse caminho seja um pouco encurtado. Aí 2 ou 3 temporadinhas, eu acho que esse Wizards deve competir por um play-inzinho, algo do tipo. Mas hoje é um saco de pancadas, é um time ruim, muito ruim, que pra mim é o pior time da NBA. Por isso que o Washington Wizards fica aqui na última posição. Em 29º, eu vou com o Pelicasso. Pelicasso, que é um caso interessante, que é um time que, se você olhar no papel, cara, não é um time pra estar onde tá. Assim, não tô falando também que é um elenco maravilhoso, um elenco sensacional. Não. Pô, mas não é time pra ter, 10 vitórias na temporada, gente. Não é time pra ter 10-36 de campanha. Não é, mano. Não é. Até porque, diferente do Wizards, do Nets e tal, do próprio... Ah, não, acho que esses dois. Diferente desses dois que estão
claramente tancando, cara, o Pelicans não tá tancando. Porque o Pelicans não tem a sua pick do próximo draft. A pick é do Hawks, então não faz sentido o Pelicans tancar. O Pelicans tá perdendo por ruindade mesmo, por basquete ruim. E isso pra mim é o mais louco, porque se o Pelicans tivesse a sua pick e, pô, tivesse muito interessado no AJ de Bansa e tal, no Patterson, que seja, que é Boozer, enfim, aí beleza, eu entenderia o time tá com 10,36 de campanha, porque, pô, beleza, o Zion, eles devem tentar trocar o Zion off-season, vão querer pegar uma pique alta pra pegar um prospecto foda, construir um time ao redor ali do Trey Murphy, que aparentemente é o novo pilar do projeto, Derrick Queen, Jeremiah Fears, e vão pra reconstrução. Beleza, só que não é o caso, eles não têm a pique. Então, o que mais me assusta nesse Pelicans é o fato do time estar perdendo sem querer perder. Perdendo porque é ruim mesmo. Isso é muito... É absurdo, cara. É absurdo. E é um time definitivamente ruim. 25ª eficiência ofensiva, 28ª defensiva. Sabe? Um time que você pega aqui, ó, 3 derrotas seguidas, 2-8 nas últimas 10 partidas. É um time ruim. É um time ruim pra cacete. Que pra mim fica em 29º nessa edição do Power Ranking. Um Pelicans que, em relação à última edição, perde 2 posições. O Wizards perdeu uma, tá? Caiu uma posição e o Pelicans caiu 2. Em 28º, deixando a lanterna, eu vou de Indiana Pacers. O Pacers que é um outro caso interessante, que é o fato do Pacers querer perder, né? Antes da temporada começar, eu cheguei a falar aqui que eu achava que o Pacers conseguiria brigar por pós-temporada. Porque mesmo sem Haliburton e sem Miles Turner, cara, Benedict Mathurin, né, Aaron Nesmith, Pascal Siakam, Andrew Nembhard, Rick Carlisle no comando, trouxeram Jay Huff, que é um bom jogador. Então, eu achava que o Pacers poderia ser meio que o Celtics, sabe? Né? Qual que era a expectativa do Celtics? Pelo menos a minha. Cara, um time pra brigar ali por pós-temporada, ficar ali entre 6º e 8º, e com a volta do Tatum, né? Aí sim, dar um sprint e chegar no playoff. Eu achei que o Pacers seria um pouco isso, só que um pouco a menos, porque não teria o fator volta do Haliburton, né? O Tatum vai voltar, o Haliburton não vai voltar. Então, eu achava que Pacers e Celtics, sabe, teriam uma temporada minimamente parecida, só que o que a gente tá vendo é o completo oposto. Enquanto o Celtics está voando lá em cima, brigando pelo topo da conferência, e com a perspectiva de brigar por final de conferência, porque o Tatum deve voltar agora em março, cara, o Pacers tá na lanterna. E eu não acho que o Pacers tá na lanterna por pura ruindade. Eu acho que o Pacers tá nesse processo de tanque. Eu acho que o Pacers viu que não ia conseguir ir muito além nessa temporada e pensou, cara, ao invés de eu me matar pra pegar uma seed 8 e cair numa primeira rodada ou cair no play-in, cara, vou tancar, vou pegar uma das primeiras escolhas do próximo draft, vou pegar um prospecto top 3 e ano que vem eu vou pras pica com o Haliburton voltando. Acho que esse é o pensamento do Pacers. Acho um pensamento correto. É foda perder, ainda mais o time tendo feito o que fez temporada passada. Claro, é foda, é ruim. Pro torcedor é chato. Só que pensando de forma pragmática e pensando no médio e longo prazo, faz total sentido o Pacers fazer o que tá fazendo. Tanca, pega um Ken Boozer, um Dibansa, quem sabe, né? Se o Pacers ficar com a first pick. E vai pro ano que vem, filhão, com o Haliburton zero bala, Siakam, né? Todo o elenco de apoio, Rick Carlisle e um prospecto top 3. Né? O Pacers pro ano que vem, cara, a projeção é muito boa. Muito boa. Né? Pra esse ano, a projeção é horrível. É terminar, né, na lanterna ou, né, no pior dos cenários pro Pacers, terminar na 3ª ou 4ª seed do leste. Assim, 3ª, 4ª seed pior do leste, né? Mas pelo jeito que o time tá engajado na questão de perder, eu acho difícil o Pacers ficar acima da penúltima ou da antepenúltima seed. Eu acho que o Pacers vai ficar nesse top 3 negativo da conferência
e vai brigar por uma pique alta na loteria. Por uma pique top 3, top 4, eu acho. Né? E aí, pensando em ano que vem, aí a gente deve ver um Pacers realmente voltando a competir. Pra esse ano não vai ter jeito. Né? A gente tá falando do pior ataque da NBA em eficiência. Entendeu? É a 18ª pior defesa. Tipo, não tem como. É um time ruim. É de fato um time ruim. O que tira de positivo dessa temporada do Pacers é o Jay Huff, que tem feito uma boa temporada, vem se mostrando um substituto ok do Miles Turner. Claro, pior que o Miles Turner, mas vem fazendo um trabalho ok. E o Siaka, né, que vem fazendo um grande ano, mas né, ninguém tá vendo. Pacers que nos últimos 10 jogos perdeu 6 e nas últimas 3 partidas perdeu todas. Então, Indiana Pacers em 28º. 27º, eu vou com o nosso Sacramento Kings. Cadê o Kings? Aqui o Kings. Eu vou de Sacramento Kings, né? O Kings perdendo aí, ganhando, na verdade, uma posição em relação à última edição. 12 vitórias e 33 derrotas pro nosso Kingaço. Aqui, ó. Penúltimo colocado do Oeste, 3 derrotas seguidas, 6 derrotas nos últimos 10 jogos. O Kings até teve, né, um momento bom ali, né, vencendo 4 jogos seguidos, vencendo Houston, vencendo Lakers e tal, né, com o Westbrook jogando muito bem, inclusive baita temporada do Westbrook. Mas, com exceção disso, tipo, temporada é um completo desastre, é um dos times mais perdidos da NBA, é um time que tá num limbo total. Geral deve ser trocado na deadline, né? DeMar DeRozan, Zach LaVine, Sabonis, mesmo inclusive hoje. Deixa eu até aproveitar para falar sobre isso, depois eu até posso fazer um corte. Hoje saiu a informação de que o nosso mano Sabonis estaria, né, muito perto do Toronto Raptors, tá? The Athletic soltou hoje a informação de que o Raptors aparece como provável destino de Domantas Sabonis, né? O Raptors que precisa urgentemente de um pivô, né? Visto que o Jakob Poeltl simplesmente não consegue mais jogar, né? Impressionante como o Poeltl machucou e não tem o mínimo indício de quando ele volta. Então o Raptors precisa de pivô, o Scottie Barnes vem jogando improvisado ali na 5, juntamente com o Moran Boyles. E o Sabonis é um cara que está disponível. Obviamente o Kings vai tentar trocar o Sabonis de todas as formas possíveis, porque não faz sentido para o Kings manter mais o Sabonis. Eles vão querer dar uma limpada no cap, e aí Toronto apareceria como interessado. Não vi nenhum rumor sobre quais jogadores poderiam ser envolvidos por parte do Raptors, mas olhando para o elenco deles, eu acho que muito provavelmente o RJ Barrett estaria no pacote, algumas picks, talvez uma, 2, e alguém ali para bater salário. Acho que seria basicamente isso. Eu não acho que o Raptors vai tentar trocar o... Assim, na verdade eu nem duvido do Raptors trocar o Quickley, eu só acho que eu não trocaria nesse momento. Nesse momento eu tentaria negociar RJ, salário e 1, 2 firsts pelos Sabonis. Acho que essa seria uma troca justa e não afetaria tanto a profundidade de elenco do Raptors. Acho que se trocar o Quickley, vai ficar um buraco ali na posição de guard. Beleza que eles têm ali o Jamal Sheed, que vem fazendo uma boa temporada, mas é uma característica diferente, né? O Jamal Sheed é um defensor muito bom, mas ofensivamente ele não te entrega muito. Te entrega uma bolinha aqui ou ali, mas não é muito. Quickley te entrega pontuação, né? Inclusive, recentemente contra o Warriors, ele meteu 40 pontos. Jogou pra caralho. Então, nesse momento, se eu fosse Toronto, eu acho que eu priorizaria uma troca não envolvendo o Quickley. Pegaria ali RJ, algum salário e pique. E como não parece ter muita concorrência pelos Sabonis, eu acho que dá pra pegar sem envolver o Quickley, tá? Pelo menos é a minha visão aqui. Vamos ver como se desenrola. A informação é que, né, existe aí o interesse por parte do Toronto Raptors. Mas enfim, voltando para a questão do Power Ranking, o Kings vai trocar todo mundo, né? O Kings deve despencar na classificação aí após a trade deadline. Não que esteja numa posição maravilhosa agora, né? Mas
Eu acho que o Kings é um grande candidato a terminar como última seed aqui no Oeste. Porque esse time vai piorar muito, mano. Vai piorar demais. E é um time que realmente tá perdido. Tá perdidaço. A única coisa que eu salvo no Kings nesse ano é realmente o Westbrook, que tem feito uma temporada muito boa. Uma das melhores temporadas do Westbrook nos últimos anos, tá? Ele tá sendo consideravelmente o melhor jogador do Kings na temporada. Não que isso tenha um peso muito grande, mas pro Westbrook, que né, quase ficou sem time na off-season, cara, é muito significativo, né? Ele, cara, ninguém queria ele, ninguém queria assinar com ele. Assinou com o Kings porque era o que tinha. E ele tá sendo o melhor jogador do time. Né? Mesmo já na parte final da carreira dele, ele ainda tá conseguindo ter esse nível de impacto num time de NBA. É relevante, tem que ser valorizado. E pra mim é a única coisa boa que se salva no Kings. De resto, é tudo horrível. É um time que tem a 29ª eficiência ofensiva, ou seja, é o segundo pior ataque da NBA. E tem a 27ª eficiência defensiva. Então é um time horrível nos dois lados, totalmente disfuncional, time mal montado, é um elenco que não faz sentido. E é isso. Né? A sorte do Kings, entre aspas, é que tem outros times piores. Né? A sorte dele é que Pacers, Pelicans e Wizards estão piores. Mas acho que a tendência é naturalmente acontecer isso aqui. Ó. O Kings começar a brigar forte com o Wizards pelo posto de pior time. Hoje fica aqui 27º, mas tendência é cair. 28º, meu guerreiro. 28º eu vou... Cara. Velho, complicado, hein? Tem algumas opções aqui, né, pra 28º. Não, na verdade eu não tô 28º, eu tô 30, 29, 28, eu tô 26º. Por que eu tô em 28º? Eu tô muito louco. Perdão, gente, tô gravando esse vídeo, acabei de acordar, cara. Ainda tô meio grog. 25º eu vou de Utah Jazz, tá, gente? Apesar de eu gostar de muita coisa que tem sido feita lá em Utah, né? Adoro o Keontae George, adoro o Lauri Markkanen, adoro Will Hardy. Mas não tem jeito, né, cara? A terceira pior campanha do Oeste, apenas 15 vitórias na temporada, 15-30 de campanha, 7 derrotas nos últimos 10 jogos. Gosto do basquete que é praticado lá em Utah, acho que o futuro é bem promissor. É um time que tem a 17ª melhor classificação ofensiva, então é um ataque, assim, não é um ataque maravilhoso, mas é um ataque ok, né? É um time que movimenta muito bem a bola, inclusive é um dos líderes em assistências na temporada, se não me engano. Né? Tá ali, eu acho que no top 4, top 5. Então é um time que roda muito bem a bola, é um time bem treinado. Mas é um time que é uma peneira defensiva, é a pior defesa da NBA em termos de eficiência, é uma classificação defensiva, é um rating defensivo que é o pior. É um time que tem muitos buracos ainda, é um time jovem, é um time inexperiente. Então é um time que tem muitos problemas. Mas é um time que tem talento, tem muito talento acumulado. E eu acho que em breve a gente vai ver um Jazz voltando a ser aquele Jazz competitivo, aquele Jazz capaz de brigar com os picas da conferência. Eu acho que daqui uma ou duas temporadinhas a gente deve ver o Jazz voltando para esse posto. Gosto do que tem sido feito lá. Mas, assim, nessa temporada, não tem como negar que o Jazz é um dos piores times. Não, talvez não seja um dos piores times em termos de basquete. Eu acho que o basquete praticado pelo Jazz é melhor do que o basquete praticado por alguns times, tá? Inclusive times que estão bem à frente dele. Por exemplo, eu prefiro hoje parar pra ver um jogo do Jazz, é mais agradável, do que ver um jogo do Bulls. Do que ver um jogo do Magic. Né? Beleza de jogo, fluidez de jogo. Eu acho que o jogo do Jazz flui melhor do que desses dois times. Flui melhor do que o Bucks. Mas aí no Power Rank a gente, infelizmente, né, não dá pra focar só em performance. Tem que focar também em campanha, em vitórias, em desempenho em si. E aí quando você avalia isso, não tem como. 15 vitórias e 30 derrotas, não tem como o Jazz ficar muito acima disso aqui não. Então, aqui na 25ª posição, eu vou com o nosso Utah Jazz, que perde 2 posições em relação à temporada passada.
Eu falei 20º, 26º, gente. Meu Deus, cara, eu tô perdido, hein? 26º. Agora sim, 25º. Aí em 25º eu vou de Brooklyn Nets, tá? Aí eu vou de Brooklyn Nets, que é um caso interessante, que é um time que não quer competir. É um time que quer tancar, mas é um time que não tá sabendo tancar. Por quê? Porque tá ganhando muito jogo. A gente tá falando de um Brooklyn Nets que, pô, já tem 12 vitórias. Isso pra um time em tanque já é muito. Já é muito, tá? E por que eu vou deixar o Brooklyn na frente do Jazz? Porque eu acho que o Brooklyn tem menos vitórias do que o Jazz, tem 3 vitórias a menos. Mas tem o mesmo número de derrotas. E é um time que eu acho que pratica um basquete melhor do que o do Jazz. Eu acho que é muito pau a pau, tá? Você pode preferir um ou outro. Eu acho que o Brooklyn joga mais bola. Gosto muito do trabalho do Jordi Fernandes. É um time que tem ali alguns jogadores que vêm chamando bastante atenção, principalmente Michael Porter Jr., mas o Edward Deming tá jogando pra caralho. Então, eu acho assim, você colocar o Jazz na frente, eu acho ok também, acho que é super justificável. Eu vou deixar Brooklyn na frente, tá? Eu vou deixar Brooklyn em 25º, tá? São 12 vitórias, 30 derrotas, 2-8 nos últimos 10 jogos, 3 derrotas seguidas. Mas igual eu falei, é um time que entrega performance. Joga bem, vende caro suas derrotas, né? Mas, por ter 12-30 de campanha, vai ficar na parte de baixo. Brooklyn que ganha, na verdade, uma posição em relação à última edição. Então, primeira parte do Power Ranking está entregue. Brooklyn 25º, Jazz 26º, Kings 27º, Pacers 28º, Pelicans 29º, Wizards 30º. Pra mim, esses são os piores times. Na real, eu vou trocar Brooklyn com o Jazz, tá? Eu ia deixar o Brooklyn na frente, porque eu acho que o Brooklyn joga um pouquinho mais, mas o Jazz tá com 3 vitórias a mais. Então eu vou ser coerente e vou deixar o Jazz na frente. Então, fica assim, 25º, 6º, 7º, 8º, 9º, 30º. Esses são os 5 piores times. Indo pra próxima prateleira, indo aqui pra 24ª colocação, eu vou de Charlotte Hornets, tá? Eu vou de Charlotão, né? Charlotão aqui com 17-28 de campanha. Deixa eu pegar aqui o Charlotte. Aqui, ó. 17-28 de campanha, um time que nas últimas 10 ganhou 5, perdeu 5, então é um time que vem de um bom momento, né? Vem de um bom momento, atropelou o KC, venceu o Lakers, né? Então, é um time que, cara, vem vencendo jogos, venceu Denver também, né? Recentemente. Então, vem acumulando algumas boas vitórias. É um time que hoje ocupa a 8ª posição em classificação ofensiva, então é um ataque muito bom. Muito bom. E aí é muito graças ao trio, né? Knipel, Brandon Miller e LaMelo Ball, né? Os 3 juntos fazem esse ataque produzir muito bem. Né? Ainda tem outras peças, né? O Miles Bridges, que vem jogando bem e tal. Inclusive, Miles Bridges, bem valorizado no mercado, né? Bastante time interessado. Foi reportado hoje que Warriors, que Raptors e que Bucks teriam interesse nele. Acho que o Hornets vai querer capitalizar, né? Enfim. Foda, né? Porque é um cara que fez o que fez e segue valorizado na liga, né? Segue em alta na liga. É foda, porque o Miles Bridges como jogador, cara, eu acho ele um jogador bom, tá? Ele é um bom jogador. Mas como ser humano Enfim. Mas, bom, Charlotte é um bom time de basquete. Não é um time horroroso, não é um saco de pancadas. Merecia ter uma campanha melhor, tá? Merecia ter uma campanha melhor. Mas eu acho que... Cara, eu acho que em algum momento, em breve, a gente vai ver Charlotte incomodando esse top 10, tá? Eu acho. O top 10 da conferência, no caso. Você vê que a diferença aqui de Charlotte pra Atlanta é muito pequena, cara. Atlanta tem 21 vitórias, Charlotte tem 17. Eu acho que em breve a gente vai ver Charlotte encostando legal aqui no top 10. Acho que Charlotte vai frequentar a zona de play-in. Não sei se vai se sustentar. Vai depender muito da saúde dos caras. Vai depender de quanto tempo o LaMelo vai... Por quanto tempo a mais, né, o LaMelo vai conseguir ficar sem lesão.
Vai depender por quanto tempo a mais o Brandon Miller vai conseguir ficar sem lesão. Se esses caras ficarem saudáveis, eu acho que Charlotte... Existe um mundo onde Charlotte termina a temporada em zona de play-in. Esse mundo existe, tá? Esse mundo existe. Porque é um time bom, cara. De fato é um time bom. Inclusive eu até tinha visto aqui... Deixa eu ver se eu acho. Cadê? Tinha visto algumas estatísticas sobre Charlotte que eu achei interessante. Tinha que ter... Aqui, ó. Ó, nos últimos 10 jogos, Charlotte tem a segunda melhor eficiência ofensiva, a sexta melhor eficiência defensiva e o melhor net rating da NBA, tá? Nos últimos 10 jogos, nos últimos 15, Charlotte tem o melhor ataque e a sétima melhor defesa. Cara, é um time que, mano, não dá pra você vacilar não, tá? Não dá pra você vacilar não. E eu, como torcedor do Thunder, senti na pele esse Charlotte Hornets, né? Que simplesmente trucidou o campeão OKC. Então, Charlotte é um time que não tá de bobeira, fica em 25º, mas a perspectiva é que suba. É que suba bastante. Que eu coloquei... Calma aí, 26, 7, 8, 5, 6... Não, pô, isso aqui é foda. O Jazz tem que estar aqui. Cara, nossa, olha a bagunça que eu fiz aqui, cara. Charlotte 24º. Nossa, eu tô muito louco. Meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Enfim, Charlotte 24º, tá? O Jazz fica aqui em cima. 25º, 24º. Vamos organizar, né, Luiz? Não vamos ser idiota. Deixa de ser burro, Luiz. Pelo amor de Deus. Agora, 23º. 23º eu vou de Milwaukee Bucks, tá? Aqui não tem muito desenrolo. Pra mim, o Bucks só tá na frente de Charlotte por ter uma vitóriazinha a mais. Por ter 18 vitórias. Porque pra mim, desempenho... Charlotte é melhor em desempenho. Momento de Charlotte é melhor. Mas pelo fato do Bucks ter uma vitória a mais e por ter o Giannis performando bem pra caramba e tal, eu vou colocar o Bucks na frente. Mas, cara, na real, vai ficar Charlotte na frente. Vai ficar Charlotte na frente. Charlotte é mais time do que o Bucks hoje. Mesmo com o Giannis, mesmo com a vitória a mais, Bucks tá atrás. É o 23º em classificação ofensiva, é o 20º em classificação defensiva. É um time horrível nos dois lados da quadra. Nada no Bucks é bom, com exceção do Giannis. Eu consigo ver muito mais qualidade em Charlotte do que em Milwaukee. Isso é fato. Isso é fato. Então, apesar do Bucks ter uma campanha minimamente melhor, em todo o resto o Charlotte é melhor. Então, Charlotte é promovido para 23º e o Bucks cai para 24º. 22º, eu vou com o nosso Dallas Mavericks, tá? Vou de Dallas Mavericks, 22º. Tá aqui, 19 vitórias. O momento é bom, eles estão no momento de ascensão, né? São 4 vitórias seguidas, 7 nos últimos 10 jogos. Então eles estão no momento bom, né? Bom. A gente tá falando de uma das 10 melhores defesas da temporada. Top 10 em classificação defensiva. Só que é um dos piores ataques, né? O 27º em offensive rating. Então é um time bem desequilibrado, que pende muito mais pra defesa do que pro ataque. Mas é um time que, cara, aos trancos e barrancos, com tanto de lesão, vem vencendo alguns bons jogos. Venceu ontem, né? O Golden State. Né? Ótimo jogo ali de Naji Marshall e o nosso menino Bandeira, né, Cooper Flag. Então é um time que é bom, mas que ainda patina, o ataque engasga, mas a defesa é excelente. E... cara, dependendo do que eles fizerem na deadline, se eles conseguirem uma boa troca pelo Anthony Davis, conseguirem um bom retorno, eu acho que Dallas vai ainda, pode muito sonhar com play-in ainda. Mas vai precisar fazer uma boa troca, cara. E tem que priorizar ataque.
Né? Claro que a identidade que Dallas quer construir é uma identidade defensiva. Nico Harrison disse isso, né? A defesa ganha campeonatos. Mas pelos problemas ofensivos que esse time tá tendo, acho que eles precisariam pegar alguém que ajudasse a melhorar esse ataque. Pegar um arremessador na troca do Anthony Davis, acho que seria o ideal. Vamos ver o que eles vão fazer. Mas aqui no Power Ranking eu deixo o Dallas em 22º. Dallas que ganha 2 posições em relação à última edição. E em 21º, fechando essa prateleira, eu vou de Memphis Grizzlies, tá? Vou de Memphis Grizzlies, 18-24 de campanha, 3-7 nos últimos 10 jogos. É um time que... Cadê aqui, ó? Cadê? Aqui, ó, Memphis Grizzlies. É um time que tá em 24º em classificação ofensiva e em 13º em classificação defensiva. Então é um time... Sim, é foda falar isso, mas talvez seja um time um pouco mais equilibrado do que Dallas. Um pouco mais equilibrado. Tem alguns jogadores se destacando bastante, né? Especialmente o Cedric Coward, novato, jogando pra caralho. Gosto demais dele. Ja Morant voltou bem de lesão. Vem entregando ótimos jogos, né? O jogo dele contra o Orlando foi muito bom. Esse último jogo dele também foi bom pra caramba. Foi contra... Pra quem foi esse último jogo? Que o Ja Morant quase meteu o Game Winner. Quase não, né? Vai. Mas teve a chance do Game Winner. Ele deu 2 tocos. 2 tocaços. Caramba, contra quem foi? Sacramento, talvez? Não foi Sacramento? Não foi Sacramento. Contra quem foi? Time do leste? Contra Toronto? Caramba, não tô lembrado, mano. Pô, minha memória é uma merda. Pra algumas coisas minha memória é boa, mas pra outras é horrível. Mas enfim, teve um jogo agora recente. Foi Jazz, enfim. Não vou tentar adivinhar. Eu posso buscar também, né? Tô com o Google aberto aqui nessa merda e eu não uso a ferramenta, né? Porra, puta burraço. Dificultando a vida. Contra o Hawks, nossa senhora. Eu chutei bem. Ah, não, tá certo. Foi contra o Hawks mesmo. Que o Jalen Johnson jogou pra caramba, flertou com triple-double. Tá, lembro. Agora que eu vi, eu lembro, né? É foda. É foda. Mas enfim, Ja Morant voltando bem de lesão, tendo uma boa sequência de jogos. Eu acho que o Memphis tem ainda a chance de brigar por play-in. É que tem que ver o que vai fazer na deadline, né, cara? Se vai trocar o Ja Morant, pelo que vai trocar o Ja Morant também. Mas, cara, talvez eu goste mais desse time do Memphis do que a maioria. Eu gosto desse elenco, cara. Eu acho o elenco do Memphis bom, mano. Eu acho um bom elenco. Thomas Lizala é o melhor técnico do mundo? Não. Mas eu acho o elenco bom. E dependendo do que vier na troca do Ja Morant, se vier um Tyler Hero, por exemplo, se trocar com Miami, acho que dá pra Memphis buscar. Mas a galera tem que ficar saudável, né? Zé Kidder tem que ficar saudável e tal. Mas, cara, eu não desacredito desse time de Memphis, não, viu? Eu ainda não larguei, não. Talvez eu ache a projeção de Dallas melhor para essa reta final de temporada. Eu acho. Tá? Acho que existe... Acho que a chance de Dallas crescer mais do que Memphis na temporada é grande, tá? Mas eu não desacredito desse time do Memphis, não. Existe qualidade. Existe qualidade lá. Mas enfim. 21º para eles, e aqui eu encerro mais uma prateleira. Indo para a 20ª posição, abrindo aqui o nosso Top 20, ó. Top 20, né? Top 20. Agora meti a Luciana Gimenez, né? Metendo um inglês do nada. 20º eu vou de Clippers, tá? Clippers que é o time mais quente da NBA no momento. É um time que, né, 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Na verdade, acho que no momento o time mais quente é o Blazers, né? Que tem 8-2 nos últimos 10 e venceu 4 jogos seguidos. Mas o Clippers também tá quente pra caramba, um processo de recuperação impressionante, né? Um time que tava ontem na penúltima posição e agora já tá em 10º. Uma retomada impressionante. Tudo vem sendo melhor no Clippers nos últimos jogos. É um time que hoje ocupa a 12ª posição em classificação ofensiva e a 21ª em classificação defensiva, mas se você for pegar o recorte dos últimos 10, 15 jogos,
O Clippers está muito, muito bem nos dois lados da quadra. Kawhi Leonard jogando pra caralho. Desde dezembro o Kawhi vem jogando num nível inacreditável. Harden jogando muito bem. Zubac jogando muito bem. O elenco de apoio funcionando muito bem. Ontem, inclusive, foram os role players que decidiram o jogo contra o Lakers. Né? Foi Zubac, foi John Collins, foi Kobe Sanders, foi Chris Dunn. Então é um time que vem fluindo, vem jogando bem. 20-24 de campanha. 20º lugar. 20º lugar para eles. E a tendência é que na próxima edição o Clippers já esteja bem mais acima aqui no Power Ranking. Hoje fica em 20º, ganhando 2 posições em relação à edição passada. Em 19º eu vou de Hawks, tá? O momento do Clippers é melhor, mas o Hawks tem melhor campanha, né? O Hawks está com 21-25, né? Eu acho que o Clippers tende a passar o Hawks nas próximas semanas, mas hoje eu ainda colocaria o Hawks um pouquinho à frente, até para tentar respeitar, né, um mínimo de progressão, né, no Power Rank, né, não descer e não subir times de forma muito agressiva, tentar ser um pouco mais, como eu posso dizer, cauteloso, assim, né? Mas eu acho que é questão de tempo para o Clippers passar, né? Acho que em termos de desempenho o Clippers vem jogando bem melhor, né? Bem melhor. Mas eu ainda vejo muita qualidade nesse time do Hawks, cara. Claro que o time ainda tá se adaptando à perda do Trae Young. Acho que vai demorar um pouquinho pra tudo se encaixar certinho. Se bem que o Hawks jogou muito mais sem o Trae Young esse ano do que com o Trae, né? Então acho que a adaptação não vai demorar tanto assim. Vai estar demorando um pouquinho, né? Esse time ainda não voltou ao nível que apresentou, né, no começo da temporada. Tá num processo de oscilação. Venceu o último jogo, né? Boa vitória contra a Memphis. Mas ainda tá encontrando o seu melhor basquete. Eu ainda acredito nesse Hawks. Acho que esse time vai... Eu tô muito confiante no pós-All-Star de Atlanta. Eu acho que o pós-All-Star vai ser muito bom. É um elenco muito forte, cara. Eu não consigo olhar para esse elenco do Hawks e achar um elenco ruim. Muito longe, muito pelo contrário. Inclusive... eu acho um elenco melhor do que o de Chicago, melhor do que o de Miami. Acho o elenco do Hawks melhor do que o de Toronto também. Acho que o que tá faltando é os caras encaixarem. E acho que é questão de tempo, cara. Eu acredito ainda no projeto, Quinn Snyder. Gosto dele como técnico. Mas o time precisa parar de oscilar, né? É um time que em casa, por exemplo, só tem 7 vitórias, né? Perdeu 13. Então é um time que não vem sendo um bom mandante. É melhor visitante do que mandante. Isso nunca é um bom sinal. Mas, por exemplo, é um time que enfrentando times do Oeste... cara, é um dos times do Leste com melhor campanha contra times do Oeste, né? A Atlanta vem jogando bem contra times do Oeste. Vem vencendo bem times do Oeste. Então, acho que... existe qualidade. Mas o time tá num momento de oscilação. Mas acho que essa oscilação vai parar. E eu confio nesse Hawks indo pra pós-temporada. Talvez não como top 6. Mas eu acho que vai pra pós-temporada sim. Tá bom? Com Jalen Johnson no comando. Eu sou muito fã de Jalen Johnson, né? Muito fã do homem. Então, 19ª posição, eu vou de Atlanta Hawks. 18ª posição, eu vou de Chicago Bulls, tá? Eu vou de Bullzão aqui da massa. Bullzão com 22 vitórias. 50% de aproveitamento na temporada, 5-5 nos últimos 10 jogos, 3 vitórias seguidas. Teve a volta do Josh Giddey, né? O Giddey voltando muito bem de lesão, uma ótima notícia para Chicago. É um time que tem o 18º ataque, a 25ª defesa, é um time abaixo nos dois lados. Mas é um time que tem qualidade, tem Matas Buzelis, tem Josh Giddey, tem Vucevic, tem Kobe White, que deve ser trocado, inclusive deve render bastante coisa para Chicago. Não é um time que eu considero saco de pancadas, é um time inconsistente. É tão inconsistente quanto o Atlanta, é tão inconsistente quanto o Memphis, entendeu? E eu acho que Chicago, considerando esses 3 aqui, é que o melhor momento do Clippers agora é bom pra caralho, mas, cara, o Chicago teve um início de temporada avassalador, assim. Avassalador, que deu pra Chicago uma gordurinha que tá queimando bastante, que tá derretendo bastante, mas ainda existe essa gordurinha. Gordurinha essa que vai manter Chicago aqui, né, na frente de Hawks e Clippers.
O momento é bom, né? São 3 vitórias seguidas, então tem esse ponto também. Mas se Chicago não continuar vencendo por mais tempo, tendência é esses dois passarem, principalmente o nosso clipão. Mas por enquanto, Chicago fica aqui em 18º. Em 17º, eu vou de Portland Trail Blazers. Esse sim, dá pra dizer que é o time mais quente da NBA no momento. 8 vitórias nos últimos 10 jogos, simplesmente 4 vitórias seguidas para os Coringas, né, para as tartarugas de Thiago Splinter, né, o nosso mestre Splinter. Trabalho do Blazers, trabalho do Splitter é excelente nas últimas semanas. É um time que defensivamente é muito bom, apesar de ocupar apenas a 17ª posição em rating defensivo. É um time que defende bem, que força turnover, é um time que capitaliza bem em cima de turnovers, é bom na transição. Tem Danny Avdija jogando pra caralho, Shadon Sharp jogando pra caralho, é um time muito bem treinado. E tá num viés de crescimento, né? Tá num viés de subida. Então acho que 17ª posição é justo aqui pro Blazers. Blazers que na última edição ficou em 17º, né? Então se mantém na mesma posição, mas nesse viés de crescimento, a tendência é nas próximas semanas a gente vê um Blazers mais acima. Mas hoje fica aqui em 17º. E fechando aqui, né? Mais uma prateleira em 16º. Vamos de Miami Heat. Cadê o Heatão? Aqui o Heatão da massa. Miami Heat em 16º. Muito oscilante, muito inconsistente. Outro time que começou a temporada voando, né? Um dos melhores ataques do início de temporada. Né? Acho que ainda é o pace mais alto da NBA. Mas é inegável que o time vive um momento complicado que é personificado no Bam Adebayo, né? Acho que o Bam Adebayo ele personifica esse momento do Heat, né? O Adebayo é um cara que vem entregando ótimas atuações em meio a péssimas atuações, né? Tipo, 2 jogos muito bons, aí vem 2, 3, 4, 5 jogos horríveis. O Adebayo vem sendo isso, e o Heat vem acompanhando isso, né? O Heat vem sendo isso. É um time que vence o OKC, mas perde para Boston, sabe? O Heat é isso. O Heat é isso, entendeu? Mas é outro time que eu acho que pode sim melhorar na trade deadline. Né? Tem que ver o que o Pat Riley vai fazer, se é que vai fazer alguma coisa. A informação de hoje, né? Deixa eu até... Né? Já que hoje não vai ter Switch TV Show, por conta aqui do Power Ranking, deixa eu aproveitar aqui para trazer né, as noticiazinhas, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, a informação é que o Golden State irá explorar a possibilidade de uma troca envolvendo Wiggins e Kuminga, tá? Informação do Mark Stein. Golden State está interessado no comeback do Wiggins e pode ser que Kuminga seja envolvido na negociação. Eu acho que seria uma troca boa para os dois times, tá? Eu acho o Wiggins mais jogador do que o Kuminga, pela questão do arremesso e tal, experiente também. Mas eu acho que o Kuminga, pela idade que tem, pelo potencial que tem, cara, seria uma ótima adição para Miami, pensando no médio e longo prazo. Acho que ele pode dar muito certo nesse sistema do Spoelstra. O Spoelstra gosta de jogadores atléticos como o Kuminga, né? Costuma usar bem esses caras. Então eu acho que o Kuminga pode dar muito certo com o Spoelstra. Acho que ele tende a ter um viés de crescimento legal. Não, viés de crescimento é a frase do dia, né? Meu Deus do céu, já falei umas 32 vezes. Mas acho que ele pode ter uma curva de evolução, vou mudar, né? Uma curva de evolução muito boa com o Eric Spoelstra. E o Wiggins no Warriors, a gente sabe o que rende, né? Já foi campeão por lá, já jogou muito bem por lá. Antes dele ter sido envolvido na troca do Butler, ele estava jogando muito bem. É um jogador que o Steve Kerr conhece, que o Steve Kerr gosta, que o time gosta. Então, eu acho que poderia dar muito certo. Eu não sei se o Wiggins vai querer voltar pro Warriors, né? Não sei como que ficou a relação dele por lá. Mas se não tiver ressentimento, se ele voltar com vontade de jogar, o Warriors precisa muito, né? O Warriors precisa muito de um jogador como o Wiggins. Já precisava tendo o Butler, sem ter o Butler, aí a necessidade é muito maior. Então, se essa troca realmente acontecer, eu acho que vai ser boa para os dois times. E acho que para os dois jogadores também seria bom. Acho que para os dois jogadores seria bom, claro. No caso do Wiggins,
Se não, ficou ressentimento pela questão dele ter sido trocado, né? Mas enfim. Acho que o Wiggins é profissional bastante pra separar as coisas, né? Mas eu acredito nisso. Mas enfim, Miami fica aqui em 16º, encerrando mais uma prateleira. Em 15º, 15º, cara, vamos de... vamos ter que ir de Orlando Magic, né? Apesar do Magic ser, pra mim, uma das maiores decepções da temporada, eu acho que eles ainda estão nesse top 15, 23 vitórias, né? 5-5 nos últimos 10 jogos. É um time que, com todos os problemas que tem, cara, tá no top 12 de defesa e tá no top 16 de ataque. Então, é um time que tem ali um certo equilíbrio nos dois lados. Tem um Anthony Black jogando pra caralho, né? Se tem uma notícia boa pro Magic nas últimas semanas é o Anthony Black, né? Cresceu muito de rendimento. É um ótimo elenco, mas que não vem dando liga, né? Não vem dando liga, não vem funcionando muito bem. Mas eu ainda acho que esse Magic vai encaixar. Acho que é muito talento junto pra não dar certo, sabe? Mas talvez essa melhora passe por uma mudança no comando técnico. Né? Tem alguns times aqui que eu acho que com outro técnico poderiam dar um salto muito grande. Só citando alguns que já apareceram aqui. Milwaukee Bucks cresceria muito com outro técnico, tá? Talvez o Memphis, né? Porque eu não sou tão fã do Lisalo. E o Magic, eu acho que chegou a hora do Magic trocar, né? O Jamal Mosley não é de hoje, né? Que ele não vem fazendo um bom trabalho. Acho que desde o ano passado, né, o trabalho dele deu uma regredida. Então eu acho que é a hora do Magic mudar, né? Porque talento tem, é um bom elenco. Falta arremessador nesse elenco? Falta. Mas, cara, defensivamente é um time com ótimas opções, tem tamanho, tem, né, atleticismo pra caramba. Falta da liga. Falta da liga e talvez essa liga só consiga ser dada com o novo técnico. É aguardar pra ver. Vamos ver o que acontece. Mas hoje, com 23-20 de campanha, acho que uma 15ª posição é justa pro Magicaço. 14º. 14º, vamos de... cara, vou ter que botar o Golden State aqui, gente. Vou ter que botar o Goldão em 14º. O time vinha bem pra caramba, né, cara? Vinha muito bem, mas desde a lesão do Butler, né? A lesão do Butler foi bem sentida, né? Ontem a derrota pra Dallas foi bem doída, né? O Curry fez um puta segundo tempo, mas não adiantou de muita coisa. São 2 derrotas seguidas, 4 nos últimos 10 jogos, 25-21 de campanha. É um Golden State que tem uma das melhores defesas da NBA, né? A 6ª melhor defesa em eficiência. Só que ofensivamente é um time que tem problemas, né? O 13º ataque não é ruim, longe de ser ruim, mas, né? E sem o Butler a tendência é dar uma piorada. Mas aqui eu não tô avaliando projeção, igual eu falei. Aqui é o que vem acontecendo. Eu acho que, cara, Warriors... é foda, cara. É foda. Poderia estar mais à frente o Golden State, tá? Mas quando você olha pra campanha e compara com os outros times, a campanha tem que ter um peso aqui no Power Ranking, não tem jeito. E aí, 14º é isso. O Golden State, que já ficou em 14º na última edição, se mantém em 14º. Não sei se vai se manter para a próxima edição. Tem que ver como que vai ser essa resposta nos próximos jogos, né? Sem o Butler. O banco vem bem, é uma notícia muito boa pro Warriors, né? O bom, né, crescimento do banco com o Melton, com o Al Horford e tal. Mas a perda do Butler, ela é muito grande, cara. Muito grande. Mas vamos ver como é que esse time vai responder nos próximos jogos. Eu particularmente não gostei do que eu vi, né, no jogo de ontem contra a Dallas. Faltou muito coletivo, só o Curry jogou basicamente e o Melton. Mas vamos ver. Vamos ver o que o Steve Kerr faz. Aqui fica em 14º, mesma posição da última edição. 13º. 13º eu vou de Cavs, tá? Eu vou de Cavs em 13º.
Na real, cara, eu acho que eu vou mudar. Vou deixar o Cavs em 14º, o Warriors em 13º. O Warriors tá, apesar da lesão e tudo, da campanha do Cavs ligeiramente melhor, né? Na verdade não, as campanhas são equivalentes, né? É que o Cavs tem uma vitória, tem uma derrota a menos. Mas em termos de desempenho, acho que o desempenho do Warriors é melhor do que o do Cavs. Pelo menos vinha sendo melhor, tem que ver como vai ser agora. O Cavs é um time muito inconsistente, né, cara? Muito inconsistente. Né? Tem o 7º ataque, a 15ª defesa, uma defesa que não põe medo em ninguém, mesmo tendo o atual Depoy, que é curioso. E esse ataque ser o 7º em eficiência é 100% por conta do Donovan Mitchell, né, mano? É 100% por conta do Donovan Mitchell, que vem fazendo uma temporada de MVP. Deveria ter sido titular no All-Star, tá? Injustiça ele não ter sido titular. Ele tá carregando esse ataque. E vou te falar, cara, assim, 6-4 nos últimos 10 jogos não é ruim, tá? Não é ruim. Longe de ser o ideal, mas não é ruim também. Pelo que o time vinha apresentando nas semanas anteriores. Eu já vi esse Cavs com campanhas piores, tá? Já vi esse Cavs acumulando mais derrotas. 6-4 nos últimos 10. Não tá bom, mas também não tá ruim. Vou deixar aqui em 14º. Eu vou mover o Warriors para 13º. E aí o Kevão fica aqui. 12º. Aí eu vou de Sixers, né? Aí eu vou de Philadelphia em 12º. Sixers aqui no top 5 da conferência, com 24-19 de campanha. 5-5 nos últimos 10 jogos. O jogo de ontem contra Houston foi maravilhoso. Baita jogo do Embiid e do Max. Inclusive o que esses dois vêm jogando é putaria. É putaria o que esses dois estão jogando. O Embiid ontem com triple-double. Cara, estão jogando demais esses dois. Ainda tem ali um Quentin Grimes. Ainda tem ali um VJ de Combi. Né? Quem mais tá lá? O Paul George, que tá se mantendo saudável. Não tá jogando muito bem, mas tá ali. Kelly Oubre Jr. voltando muito bem de lesão. Então é o time que eu gosto do Nick Nurse. Outro time que tá num né, o famoso viés de crescimento. Então, 12º lugar acho que é justo pro que vem sendo Philadelphia. E é isso. 12º lugar pro nosso Sixers. Em 11º, vamos de Toronto Raptors, né? Vamos de Raptors aqui em 11º. Cadê aqui, ó? Torontão em 11º. Mesmo sem pivô, o time tá jogando muito bem. 6-4 nos últimos 10 jogos, 2 vitórias seguidas, 27-19 de campanha. A gente tá falando de um Toronto Raptors que tem a 5ª melhor defesa da NBA. Né? Uma defesa maravilhosa, super bem treinada. O problema é o ataque, né? O ataque é meio travado, é apenas o 22º em eficiência. É um time que precisa de um pouco mais de tempero nesse ataque. Por isso que talvez eles estejam buscando o Sabonis, que é um cara que gera bastante jogo, né? Tem uma boa gravidade, é um ótimo passador. Não é um scorer maravilhoso, o arremesso dele é brincadeira. Mas ele gera bastante jogo. Eu acho que o trabalho de handoff dele com o Brandon Ingram, com o próprio Scottie Barnes, com o Emmanuel Quickley, acho que tende a ser bem, bem bom. Eu gosto do encaixe. Eu não acho que o encaixe dele com o Toronto é ruim, não. Não acho. Acho que a defesa de garrafão vai sofrer. O Scottie Barnes vai ter que cobrir o Sabonis toda hora. Mas acho que dá pra fazer funcionar. Tá? Dá pra fazer funcionar. Mas é um bom time, cara. Um time muito bem treinado pelo Rajakovic. Gosto bastante do que eles têm lá. Admito que tô surpreso em ver Toronto tão bem assim na temporada. Eu não tinha uma expectativa tão alta assim pra eles, vocês sabem. Não preciso omitir. Eu achava que Toronto seria time de play-in. E não é. Toronto hoje é um time de top 4, brigando por mandos de quadra. Então, estão calando minha boca. Estão calando a boca de muita gente também. Porque não foi só eu que duvidou não, tá? Não fui só eu que duvidou não. Muita gente também duvidou. Mas Toronto vem realmente jogando muito bem. Vem performando muito bem. E fica aqui na 11ª posição. Abrindo o top 10, né, o nosso top 10 da temporada, eu vou com o Knicks em 10º, tá? Knicks passa por um momento ruim. São 7 derrotas nos últimos 10 jogos. Né? Antes da vitória contra Brooklyn, que foi uma vitória cachapante, né? A maior vitória da história do Knicks em termos de diferencial de pontos.
Cara, o time vinha ali de resultados horríveis, o Town sendo vaiado no Garden. Esse jogo da vaia foi contra... Nossa, minha memória é horrível, cara. Nossa, puta que pariu. Mas recentemente, né, o Knicks foi vaiado. Foi contra Charlotte, talvez. Aquele atropelo. Contra Charlotte, deixa eu ver. Vamos usar aqui também. Vamos usar a tecnologia de novo. Recorrer aos universitários. O jogo da vaia foi contra Dallas, né? Foi contra Dallas, verdade. Foi contra Dallas o jogo da vaia. Muito vaiados, né? Então, o momento não é dos melhores, mas é a tal da gordurinha, né? Acumularam a gordurinha, são 26 vitórias, apenas 18 derrotas. Ainda é um time que tá, né, entre os melhores ataques, né, o terceiro melhor ataque da temporada, a terceira maior eficiência, 119,5. Mas é uma defesa horrível, né? A defesa do Knicks é muito ruim, 19ª defesa. E nesses últimos 10 jogos, assim, o desempenho defensivo é patético, né? Então é um time que tem bastante coisa a melhorar. Eu gosto do trabalho do Mike Brown, mas é nítido que defensivamente ele ainda não encontrou o melhor Knicks. Esse tem que ser o foco do time. Inclusive o Towns vem sendo especulado, né, em algumas trocas e tal. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Mas, enfim. O Knicks acumulou uma gordurinha suficiente para se manter no top 10. Mas se continuar nessa queda e times como Toronto e tal continuarem subindo, o próprio Clippers, o próprio Blazers, tendência é logo mais o Knicks sair do top 10. Mas se mantém ainda, Knicks que na última edição, cara, o Knicks perdeu 6 posições, né, em relação à última edição, né? Então realmente uma queda livre. Em 9º lugar, eu vou de Minnesota. Vou de Minnesota em 9º. Minnesota que é outro que também, né, muito oscilante. 5-5 nos últimos 10 jogos, 4 derrotas seguidas. Né, o mesmo time que venceu o OKC, que quase venceu o San Antonio, que quase venceu o Denver no Natal. Né, no Natal ou na virada? No Natal, né? É um time que vem de 4 derrotas seguidas. Né? É um time muito inconsistente, muito 8-80. É um time que, nos números, é equilibrado. Tipo, é o 6º melhor ataque e a 9ª melhor defesa em eficiência. Então é um time equilibrado, mas é um time que, velho, tá tendo alguns probleminhas aí em alguns clutches, em fechamento de jogo. O que é curioso, né, já que o Anthony Edwards ele vem sendo um dos melhores jogadores da NBA em clutch time. Só que o time não tá ajudando, o time ainda carece demais de um armador de origem, Mike Conley não tem condições mais de ser titular, e o Rob Dillingham não é jogador de NBA. Então, é um time que a grande carência é muito nítida. Se tem algo de positivo nisso, é que é muito claro que Minnesota tem que melhorar. Né? A questão é, Minnesota vai melhorar? Vai buscar? Quem que vai ser esse cara que vai resolver? É o Ja Morant? Eu acho que não é o Ja Morant. Mas é ele. Minnesota tem que ir atrás, tem que buscar esse PG de origem, porque faz muita falta. Faz muita falta, especialmente em fechamento de jogos, né? Em decidir jogos e tudo. Né? O jogo contra San Antonio, cara, pô, mano, foi muito perto, assim. Ficou muito perto de ganhar. Ficou muito perto de consolidar a virada. Foi um puta jogo do Anthony Edwards, né, cara? Um puta jogo do Anthony Edwards. Mas faltou aquele capricho no finalzinho, né? Que talvez um armador bom ali e tal, de origem, teria dado esse caprichinho a mais. Acho que esse é o foco de Minnesota na deadline. Ficam em 9º, mas ficam 2 posições atrás do que ficaram na edição anterior. Em 8º, eu vou ter que ir de Lakers, né? Aí é Leicão em 8º, não tem muito pra onde correr aqui. Leicão que já esteve na parte de cima, né? Aqui do nosso Power Ranking. Mas, né? Nas últimas edições caiu. Hoje, inclusive, a 8ª posição são 2 posições acima do que ele ficou na edição passada. E... cara, e é um time muito inconsistente, né? Isso aí não tem como...
Minnesota, Lakers, Knicks, são times extremamente oscilantes, né? Os times mais... Assim, é que o Houston também vai entrar nessa jogada, porque é outro time que oscila muito. Mas esses outros aqui, com exceção de Houston, são times que não oscilam muito, né? O Spurs ainda dá uma osciladinha por ser jovem. Mas a maioria desses times aqui que vão ficar na primeira prateleira são times que oscilam pouco, que oscilam menos, né? Isso faz muita diferença. Na temporada regular, cara, o que mais vale é solidez, é consistência. E se tem uma coisa que o Lakers não é consistente. Né? É um time muito desequilibrado, né? Enquanto tem o 9º melhor ataque, tem a 26ª pior defesa. Né? É um time que em clutch time é um dos melhores da NBA, mas é um dos times que mais acumulou blowouts, né, sofridos na temporada. Tem um candidato a MVP no Luka Doncic, mas tem um candidato a bagre do ano no DeAndre Ayton, né? O prêmio João Preguiça do ano deve ir pelo 10º ano seguido pro DeAndre Ayton. Então é um time muito, muito desequilibrado. Muitas das vitórias, para não dizer a maioria das vitórias, foram 100% na conta do Luka, ou do LeBron, ou dos dois, né? O Reeves também foi responsável por alguma dessas vitórias, né? Dessas 26, cara, eu vou chutar 23 foram mérito... Não, vamos falar a verdade. As 26 vitórias do Lakers foram mérito individual, não foram mérito do coletivo. Em pouquíssimas partidas que o Lakers ganhou, o coletivo foi bem, sabe? O coletivo teve flashes, né? O segundo tempo contra Denver foi um flash do coletivo. O quarto período de ontem contra o Clippers foi um flash do coletivo. Agora, você pegar atuações inteiras, jogo inteiro, onde o coletivo do Lakers foi muito bem do começo ao fim, são raros, né? A maioria são jogos ali inconsistentes, onde no talento do Luka, do LeBron ou do Reeves, o Lakers conseguiu ganhar, né? Você ir muito pro clutch e vencer muito no clutch é bom, porque te dá casca, te dá confiança pra no fechamento de jogo você chegar bem. Mas não é um sinal muito bom você disputar tanto clutch assim, não é? Não é um sinal tão positivo você ir tanto pra clutch time. Então, enfim, é um time inconsistente, mas dentro dessa inconsistência é um time que vem acumulando vitórias, 4-6 nos últimos 10 jogos, 26-17 na temporada inteira, e por isso acho que o 8º lugar é justo, né? É justo pro nosso Lakers. Deixa eu só desligar ali o meu alarme, e aí eu já volto rapidinho. Esqueci de desativar, é foda, né? É uma falta de profissionalismo ímpar, mas já volto rapidinho. Tô de volta. Sempre esqueço de desligar o alarme, cara. E eu nem sei por que eu tenho esse alarme. Não tem nada pra fazer 5 horas. Foda. Foda. Enfim. 8º lugar pro Lakers. Em 7º lugar, aqui a gente vai... Cara, acho que em 7º tem que ser Phoenix, né? Tem que ser Phoenix Suns em 7º, não tem pra onde correr. É Phoenix. Queria muito colocar Phoenix mais acima, tá? Porque é um time muito bom, né? Diferente desses times que eu falei agora, Lakers, Minnesota, Phoenix é um time que oscila pouco, né? É um time que oscila pouco, é um time que apesar de não ter um ataque maravilhoso, cara, é um ataque que tá entre os 15 melhores em eficiência. É uma defesa que tá entre as 4 melhores, né? Junto de OKC, Phoenix é o time que mais rouba bolas na NBA, né? É um time que tem uma identidade muito forte, né? Defesa, espaçamento, né? Jordan Wood conseguiu dar cara para esse time do Phoenix Suns, coisa que, né, Frank Vogel e Budenholzer não conseguiram, mesmo tendo elencos mais talentosos. Jordan Wood conseguiu com um elenco pior, né? O que é muito mérito do Jordan Wood, que na minha opinião é o favorito a Coach of the Year. Gosto demais desse time de Phoenix.
É um time que hoje tá em quinto lugar, 27-17 de campanha, 7-3 nos últimos 10 jogos, 3 vitórias seguidas, inclusive Phoenix Suns, vocês devem se lembrar, atropelou o Lakers, né, lá em Los Angeles. Né? Um dos blowouts que o Lakers teve foi contra Phoenix. Então, cara, é um timaço, né? Devin Booker fazendo uma ótima temporada, apesar dos problemas no arremesso de 3. Dillon Brooks tendo a temporada da vida, jogando pra caralho. Mark Williams super encaixado no time. Cara, gosto muito. Gosto demais de Phoenix Suns. Colin Gillespie também jogando muito bem. É um ótimo time. É um excelente time. Que eu vou te falar, posso falar a verdade? Vai ficar em sétimo não, vai ficar em sexto. Em sétimo eu vou colocar o modorrento Houston Rockets. Vou deixar Phoenix na frente. Pra mim, Phoenix, cara, campanha quase igual. Né? Phoenix, inclusive, tem uma vitória a mais. Ah, mano, eu prefiro o Phoenix do que o Houston hoje. Desculpa, eu prefiro. Houston é mais talentoso em termos de talento acumulado. Mais talentoso em termos de talento é foda. Mas é um time que o treinador não tá conseguindo aproveitar, velho. Tipo, o Udoka, ele tá levando esse Houston muito pra baixo, né? É um técnico que não tá conseguindo tirar o melhor do Kevin Durant, o que é uma loucura, né? Uma loucura você ter o Kevin Durant e você não conseguir tirar o melhor do Kevin Durant. Pô, tu é um puta do incompetente, né? Essa é a verdade. É um cara que, eu brinco, né? Que parece que o Udoka não sabe quem é o Kevin Durant. Ele não conhece o Kevin Durant. Ele não desenha uma jogada pro Kevin Durant. Ele bota o Durant pra arremessar 5, 6 bolas de 3, o que nunca foi a característica do Durant. Durant é um cara de mid-range, cara. Bola de 3 pro Durant é luxo. Ele vai converter no alto índice de eficiência porque ele é o Kevin Durant, porra. Ele é foda. Mas o Durant nunca foi um cara de muito volume pra 3. Durant é média distância. E não. O Udoka, você vê que o Udoka não potencializa isso que o Durant tem. Entendeu? É um ataque extremamente estático, é um ataque extremamente parado, o que obriga o Durant muitas vezes a ter que chutar de 3 porque ele não tem espaço pra infiltrar, porque não tem uma movimentação acontecendo fora da bola. Quando o Şangun joga, as coisas ficam melhorzinhas, mas peronomútil também. O fetiche que o Udoka tem no Jabari Smith também é algo que, mano, já tá beirando a loucura, né? Ontem, velho, num jogo onde o Rich Shepard tava jogando pra caralho, meteu 3 bolas de 3 no quarto período e tal, ele me saca o Rich Shepard e não deixa ele jogar 1 minuto sequer na prorrogação e deixa o Jabari Smith jogar o tempo inteiro chutando 1 de 10 pra 3. Tipo, não faz sentido. Essas decisões do Udoka, essa forma como o Jabari Smith é totalmente protegido na rotação, não faz sentido, cara. Não faz sentido, né? Assim como diria Felipe Neto nos seus tempos áureos, não faz sentido, porra! Então, mano, é foda, cara. É um time muito mal treinado, o trabalho do Udoka é péssimo, e mesmo sendo um time muito mais talentoso do que Phoenix, não entrega mais, e a campanha, por ter menos vitórias, não justifica, na minha opinião, deixá-los à frente de Phoenix. Porque Phoenix joga mais, é mais time, é mais bem treinado, e merece ficar na frente. Então, Phoenix fica em sexto, Houston fica em sétimo, tá? E aí, indo pro top 5, aqui eu acho que não tem muito segredo, né, gente? Acho que não tem muito pra onde correr aqui no top 5. Em quinto lugar, eu vou de Boston, tá? Impressionante o que o Celtics vem fazendo nessa temporada. Todo mundo achou que ia tancar, todo mundo achou que ia ser ano sabático. Querem nem saber, cara. Estão entregando uma temporadaça, segundo melhor ataque da NBA, 14ª melhor defesa em rating. Um time que tem 27-16 de campanha, tá brigando com o Pistons ali pelo topo. É que o Pistons deu uma desgarrada legal, né, nas últimas 4 partidas. Mas o Celtics tá ali brigando pelo top 3. Tem o Jaylen Brown como um candidato a MVP. A temporada do Jaylen Brown é inacreditável de boa. E tem Derrick White fazendo uma ótima temporada, Sam Hauser, Peyton Pritchard. O Garrafão, né, que muita gente achou que ia ser um problema, não vem sendo tão problema assim. Keita e Luka Garza vem fazendo ótimas temporadas. Jordan Walsh vem tendo um grande ano. Hugo Gonzalez. Então, cara, é um time muito bem treinado. Mazzulla, na minha opinião, depois do Jordan Walsh, é o segundo melhor técnico da temporada. Então, velho, é um timaço. Sou fã desse time do Celtics. E eles tendem a ter, né, um crescimento gigante a partir de março,
que é quando o Tatum deve voltar às quadras. E considerando que o Tatum vai voltar bem, sem sequelas e tudo, cara, esse Celtics entra muito forte na briga por final de conferência. Mas muito forte, tá? Então, timaço e fica aqui em quinto lugar, 3 posições acima do que ficou na edição passada. Em quarto lugar, vamos de Denver, né? Vamos de Denver em quarto lugar. Denver que eu achei que ia sucumbir nesse mês de janeiro por conta da lesão do Jokic. E não é isso que a gente tá vendo. Muito pelo contrário, né? A gente tá vendo um Denver vencendo 7 dos últimos 10 jogos, né? Tendo campanha positiva nesse período sem o Jokic. Jamal Murray elevando o nível, Peyton Watson elevando o nível, né? Os dois aí, cara, jogando um absurdo. É um time que defensivamente tem suas questões, né? Só a 23ª defesa, mas ofensivamente é um absurdo, é o melhor ataque da NBA, né? O rating lidera a NBA em rating ofensivo. Cara, é um time muito bom, mano. O que o David Aldman tá fazendo nesse time é admirável também. Trabalho excelente dele. E esses jogos sem o Jokic serviram para mostrar isso, né? O quão bom é o trabalho do Aldman. O quão profundo é esse elenco também, porque óbvio que o Murray e o Peyton Watson são os que mais chamam a atenção nesses jogos sem o Jokic. Mas, cara, Aaron Gordon voltando muito bem de lesão, Tim Hardaway jogando bola, Bruce Brown, Zeke Nnaji. Cara, é um time que vem jogando muito bem, cara. Vem jogando muito bem, todo mundo vem jogando bem, todo mundo vem contribuindo. Jalen Pickett vem contribuindo, entendeu? Então é um coletivo forte, é um time muito bem treinado, um time muito bem organizado. 30-15 na temporada. Mano, timaço. Não é à toa, né? Que é o meu palpite pra campeão. Sigo com o meu palpite Denver Nuggets. Ah, Luiz, mas o Thunder, você não falou que o Thunder é o favorito? O Thunder é o favorito, mas meu palpite é que Denver vai ganhar. Viu? Mamãe, posso dormir com você? Estou com medo do Denver Nuggets. Eu tenho medo do Denver Nuggets, gente. E quem não tem medo é porque é maluco. Porque tem que ter medo, porque os caras são bons pra cacete. E ficam aqui na quarta colocação. Em terceiro lugar, aí eu vou de San Antonio Spurs, né? Spurs que teve uma queda depois do Natal, né? Depois daquela última vitória para Oklahoma. O Spurs começou a dar uma oscilada, né? Perdeu alguns joguinhos que não dava para perder, né? Perdeu para Cleveland, perdeu para Utah e tal. Venceu ontem Utah, inclusive. Mas perdeu ali depois do Natal. Sofreu muito em alguns outros jogos. Perdeu para o OKC, né? O OKC conseguiu passar-lhe o carro. Graças a Deus. Venceu uma. Teve o Embanema se machucando e tal. Então, cara, eles vêm oscilando, mas mesmo dentro dessa oscilação, são 6 vitórias nos últimos 10 jogos, são 31 vitórias na temporada. É um time que tem o 10º melhor ataque, a 3ª melhor defesa, né, em rating. É um time que tem problemas ali? Tem, tipo, falta arremessador, claramente falta arremessador. O Darren Fox em alguns jogos some completamente. Tem seus problemas, sim. Stephen Castle pós, né, Natal teve também uma queda brutal de rendimento. O time oscila, mas é normal oscilar porque é um time muito jovem, né? O Spurs paga por estar sendo melhor do que era para ser. O Spurs não era para ser tão bom como tá sendo. Por quê? Porque é um time jovem, é um time que precisaria de mais lapidação. Só que eles estão pagando pelo sucesso. E agora uma oscilação que era para ser vista como normal, muita gente vê e fala: o Spurs não é tudo isso, olha aí, estão oscilando demais, hein? O que é normal para um time tão jovem assim como o San Antonio. É a mesma coisa, cara, que eu vou falar sobre o Thunder. O Thunder teve um período de oscilação, teve uma fase ruim, perdendo para Miami, perdendo para Charlotte, perdendo aquela sequência de jogos para San Antonio. Foi uma fase ruim. Só que, cara, é um time jovem pra cacete. É que o Thunder foi campeão ano passado patrolando todo mundo na regular. Entendeu? E aí a expectativa, obviamente, subiu pra caramba. Começaram a temporada atropelando todo mundo também. Então, obviamente que a expectativa foi aumentada. Eu, como torcedor, ninguém critica e ninguém põe tanta pressão em OKC como eu. Assim, eu sou muito chato como torcedor. Não aceito perder. Não aceito perder. Ainda mais pra time ruim. Né? Com todo respeito aos times que ganharam de Oklahoma. Então, mas o natural, o normal deveria ser achar
não achar um problema. Oscilação de San Antonio, a oscilação de San Antonio, por quê? De San Antonio, de Oklahoma, porque são times jovens, que vão oscilar mesmo. Normal, né? E tá tudo bem. Não vai, a oscilação, tanto de Oklahoma como de San Antonio, não vão durar muito tempo. Tanto que a de Oklahoma já parou. Aqueles jogos que perdeu, aquela oscilaçãozinha que teve, cara, não foi nada demais. Inclusive, não afetou em porra nenhuma a classificação do Thunder, que seguiu com folga na liderança do Oeste. O que fudeu foi com o sonho do recorde do Golden State. Aí sim, acabou o sonho. Não tem como mais buscar o recorde. Mas Seed 1 não atrapalhou em nada. Entendeu? Então, o ponto é, não se desesperem com a oscilação de Thunder, de San Antonio. Não se desesperem. São times jovens que vão sim ter alguns momentinhos ruins. Só que são times muito bons. Que vão continuar sendo muito bons, mesmo passando, né, por alguns períodos de baixa. Mas enfim, San Antonio fica em terceiro lugar, uma posição a menos do que ficou na edição passada. 31-14 de campanha, segundo lugar no Oeste, tá? Na segunda colocação é o líder do Leste, não tem como fugir de Detroit, tem que ser Detroit aqui. Inclusive o momento de Detroit é muito bom, né, cara? 8-2 nos últimos 10 jogos, 4 vitórias seguidas, 32 vitórias na temporada. É um Pistons que mesmo tendo problemas ofensivos, né? É o time que, por exemplo, tem só o 11º ataque em eficiência. Cara, é a segunda melhor defesa da NBA, né? Enfrentar o Pistons é um inferno, cara. É um inferno. É um time que joga muito físico. É um time que compete contra todo mundo. Tem um garrafão muito potente com Isaiah Stewart e Jalen Duren. Inclusive, Isaiah Stewart candidataço a DPOY. A galera, às vezes, subestima muito o Isaiah Stewart. Ele é um jogador muito bom, um defensor incrível, um dos melhores defensores da temporada. Jalen Duren, uma máquina de duplos-duplos, uma fase incrível. E eles têm no ataque um cara que é um monstro, assim. O Cade Cunningham é um monstro de jogador. Tem seus problemas com arremessos, tem suas noites péssimas arremessando. Mas é um jogador que, mano, eu acho ele um jogadorzaço, assim. Um cara que acha soluções, é um jogador muito inteligente, é um jogador muito físico, compete. Ele é um dos franchise players que não precisam ser escondidos na defesa, né, cara? Diferente de alguns franchise players que a gente tem aí, que precisam ser todo trabalhados ali na defesa para eles não serem expostos. Irmão, o Cade Cunningham vai e marca o melhor jogador adversário do perímetro. Olha o jogo contra Boston. Era Jaylen Brown marcando o Cade Cunningham e Cade Cunningham marcando o Jaylen Brown, irmão. Foda-se, é isso. Os dois melhores jogadores dos times se enfrentando nos dois lados da quadra. Isso é muito foda, cara. E o Pistons tem um cara desse. E faz diferença, tá? Você tem um franchise player que não precisa ser escondido na defesa, mas faz muita diferença. Olha o OKC, por exemplo. Se o Shea fosse uma peneira defensiva, com certeza o OKC não seria o que é. O fato do Shea ser um ótimo defensor ajuda muito, cara. E o fato do Cade ser um ótimo defensor também ajuda demais o Detroit. Então, eu gosto muito desse time do Pistons. O trabalho do Bickerstaff é excelente. E eu acho que o Pistons está a uma troca de chegar nas finais da NBA. Ou pelo menos ter muita chance de chegar nas finais da NBA. Se o Pistons pega o Michael Porter Jr., eu coloco o Pistons como favoritaço no leste. Hoje, pensando em projeção, eu coloco o Celtics como favorito, porque eu acho que o Celtics vai chegar no playoff voando com o Tatum de volta. Mas eu acho que o Pistons é o segundo melhor time do leste, tá? Talvez o Knicks, dependendo de como chegar, beleza. Mas hoje, o meu ranking de favoritismo no leste é Boston e Pistons. Só que se o Pistons vai no mercado e pega um Michael Porter Jr., que é um excelente arremessador, que é o que o Pistons mais precisa hoje, aí eu inverto e coloco o Pistons como grande favorito. Porque aí é outro time. É outro time, né? Assim como o Thunder, se for no mercado e pegar um Trey Murphy, por exemplo, que eu acho que não vai acontecer porque o Sam Presti não vai querer fazer, mas o Thunder tem condições de fazer isso. Se o Thunder pegasse um Trey Murphy, eu mudaria o meu palpite. Hoje, meu palpite para campeão é Denver. Se o Thunder pega o Trey Murphy, eu mudo completamente meu palpite. Aí eu vou ser o maior clubista do mundo e vou apostar no meu tandão. Porque se tem um ponto que me preocupa nesse time do Thunder, e me preocupa desde o ano passado, né? É o perímetro, cara. É o perímetro ofensivo. É um time que não é confiável arremessando de fora. Vai ter suas noites boas arremessando de fora. Vai ter.
né? Inclusive, recentemente teve um jogo de 23 bolas de 3. Então o Thunder vai ter seus jogos excelentes para 3 pontos. Vai ter o jogo onde o Lugendort vai meter 4 bolas de 3 no jogo, onde o Shea vai meter 3, onde o Chet vai meter 2, 3, né? Onde o Caruso vai estar quente. O Thunder vai ter esses jogos. Só que, na priori, o Thunder é um time que mano, sofre nas bolas de 3. Entendeu? Então, se o Thunder vai no mercado e endereça essa necessidade com o Trey Murphy, que eu acho que, cara, é a cara de OKC, mano, muda totalmente. Aí é outro time, entendeu? Aí é outro nível, sacou? Mas não vai acontecer. O Sam Presti não vai fazer isso. Ele confia no grupo que tem. E nem tá errado em confiar, não, tá? Nem tá errado em confiar, não. Mas é isso, né? Não tem muita discussão, né, gente? O Thunder é o melhor time da NBA, 37-8 de campanha, né? Melhor defesa, disparada, líder em diferencial de pontos, disparado, quinto melhor ataque em eficiência, mesmo tendo os problemas que tem no ataque, é o quinto melhor ataque em eficiência. Assim, tem muito pra onde correr, timaço, o Shea é o favorito MVP no momento, o Chet, se o Wemby se tornar elegível pra Depoy, se torna um favorito ao Depoy. Irmão, não tem o que falar, é o OKC e até segunda ordem, o OKC vai permanecer intocável aqui na primeira colocação do Power Ranking. Então, é isso, minha gente, assim ficou a edição de hoje do Power Ranking. Daqui 2 ou 3, 4 semanas eu volto pra atualizar, tá, o Power Ranking. E é isso. Concorda, discorda? O comentário tá aí. Obrigado pela sua audiência, né? Mais de 1 hora de conteúdo aí pra você. Então, delicice. Obviamente hoje não vai ter Switch TV Show, porque quando tem Power Ranking não tem como ter Switch TV Show, porque são 2 conteúdos extremamente longos e não dá pra gravar esses 2 no mesmo dia. Então, ou é um é o outro. Mas deu pra falar sobre as notícias do dia aqui no Power Ranking. Então, acho que tá entregue pra vocês. Tá entregue. E os principais jogos de ontem eu fiz vídeo isolado sobre, né? Então, acho que dá pra ficar um diazinho sem Switch TV Show, né? Amanhã a gente já volta pra falar sobre tudo, sobre a rodada de hoje, né? Hoje eu devo folgar à noite, tá? Devo tirar uma folguinha, mas amanhã a gente volta com tudo no sabadão pra falar sobre a rodada de hoje, pra falar sobre os jogos de amanhã cobrir a rodada. Enfim, amanhã a gente volta com tudo. Por hoje, fica aqui o Power Ranking pra vocês. Deixa um like, se inscrevam, vão na Centauro e usem cupom SWISH10 pra dar aquela moral. E pra se dar uma moral, né? Pra se dar esse desconto de 10% que ajuda bastante. E valeu, gente. Tamo junto, obrigado, beijo e tchau.